Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Em Movimento. E hoje o assunto é saúde, mas não a saúde que eu sempre falo, que não se trata somente de não ter doença, de ter uma boa qualidade de vida em termos de alimentação, de sono, de atividade física, mas existe um tipo de saúde que quando ela não está bem, ela afeta todos os outros. E eu tô aqui falando da saúde financeira. E para falar sobre isso, nada melhor do que uma especialista, a minha convidada, Tatiane Petrobelli. Seja muito bem-vinda. Obrigada. A Tatiane é especialista em gestão, liderança e inteligência financeira para empresários. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Tamara. É um grande prazer estar aqui contigo e poder dividir um pouco do meu conhecimento aí na área de finanças, gestão, trazer aí mais clareza financeira e longevidade aí para as pessoas que assistem teu programa. Muito bom, excelente. E é verdade, na verdade, assim, o dinheiro ele não é simplesmente uma conta matemática, né? E ele interfere em tantas áreas da nossa vida. Então, eu queria saber, assim, como é que a gente pensa a finança em relação a comportamento, a saúde financeira, o que as pessoas devem, como elas devem lidar e tratar em relação a isso? Eu sempre trago, né, uma das minhas áreas é matemática. Mas eu sempre digo para as pessoas, as finanças elas não estão ligadas a eu ser bom em matemática, não tem nada a ver. O que eu preciso entender de finanças? A base dela é a organização, tá? Então eu preciso ter organização. E o que é organização? É eu entender qual é a minha renda, o que eu tenho de gastos, quais são as minhas despesas. Dentro disso, organizar o meu futuro, pensar o que eu quero guardar, fazer render para que eu tenha um futuro mais próspero. Então, finanças está muito mais ligado à organização do que entender sobre números, né? É muito mais simples do que a maioria das pessoas pensa. Na verdade, acho que acontece muito também com a saúde física e mental, né? A saúde do corpo também, porque a gente sempre acha, quando jovem, se não tem nenhuma doença, nenhum dano acumulado, que a gente nunca vai precisar se preocupar, a não ser quando surge uma doença. Muitas vezes a doença surge até para nos ajudar a nos dar conta, às vezes vem tarde demais, infelizmente, mas muitas vezes, a grande maioria, a gente consegue reverter alguns hábitos, algumas questões, e eu imagino que a saúde financeira também tem esse mesmo processo. A gente traz, Tamara, muitas crenças relacionadas às finanças, tá? Então, isso é uma das coisas que eu sempre trabalho com as pessoas que vêm buscar minha ajuda, né, nesta parte bem relacionada às finanças pessoais, principalmente os gestores nos seus negócios. Então, a gente começa a entender onde estão as tuas crenças sobre dinheiro, sobre as finanças, como é que tu foi criado em relação a isso, né? Quais eram os comportamentos dos teus pais, da tua família. Então, tudo isso está relacionado com a forma que a gente trata o dinheiro hoje. Então, olhar para crenças do tipo, o dinheiro é ruim, quem tem dinheiro, né, não é uma boa pessoa. A gente traz até crenças religiosas, né, ligadas ao dinheiro, né? Só entra no céu quem, né, as pessoas mais humildes no sentido financeiro. Então, a gente traz muitas relações com o dinheiro ligado às crenças. Então, primeira coisa, olhar para as tuas crenças, como é que você está enxergando os teus ganhos, tá? E a partir daí, sim, a gente tem que olhar para como quebrar essas crenças, como começar a pensar diferente em relação ao dinheiro. Eu sempre trago que a grande maioria dos problemas financeiros não estão ligados com os números, com o controle. Geralmente, ele começa nas tuas crenças. Isso é muito interessante que tu trouxe, porque assim, como médica, né, e no meio médico eu vejo muito assim, nós aprendemos que nós temos que servir, e nós servimos as pessoas, né, cuidamos do bem mais precioso que é a vida humana, a saúde, e muitas vezes a gente acredita que isso tenha que ser quase como um sacerdócio,
né? Sim. Inclusive existe esse nome. Só que eu gosto de falar que sacerdócio não quer dizer trabalhar e não receber. Quer dizer uma dedicação tão intensa por aquela vida, por aquela saúde, que essa dedicação é um sacerdócio. E não significa que isso não seja um trabalho como outro e que não deva ser bem remunerado. Então, eu imagino que tu conheça muitos médicos com essa crença, e eu acho que isso pode nem ter sido uma crença da infância, mas foi uma crença construída ao longo da nossa formação. E eu procuro trazer isso também para os meus mentorados. Cultural, né? Cultural. É cultural. Eu tento mostrar para os meus mentorados médicos o quanto isso é diferente. A gente não deixa de ter o nosso sacerdócio, aquele juramento que a gente fez de sempre ajudar, mas isso não significa que a gente não possa receber por isso. Então, como é que tu enxerga isso e como é que tu trabalha isso com esse público? Isso tá ligado, muito, muito forte, né? Muito forte isso para a área médica, né? Muito forte, porque realmente se acha... Os profissionais acham que salvar vidas, que exercer o seu trabalho, né, muito bem feito, não precisa ter uma valorização, né, que é uma obrigação como um ser humano. Uhum. Mas a gente tem que entender como sim, tudo isso, mas é uma profissão também. E quanto melhor tu exerce, mais bem remunerado tu pode ser, sim. Eu vou trazer algo, né? Eu sou cristã e eu relaciono muito isso com os dons, que a gente tem os dons, Deus nos deu os dons e multiplicai. Então, quanto mais tu exerce a tua profissão, o teu trabalho, com mais dedicação, quanto mais vidas tu impacta, tu salva, enfim, tu faz bem feito o teu trabalho, mais tu vai multiplicar os teus dons. E é o valor do teu trabalho. Então, eu acredito muito nisso e isso foi uma crença que eu ressignifiquei também, tá? Eu quero trazer isso porque acho que é bem importante. Muitas crenças a gente tem que ressignificar e eu acho que esse fato que tu trouxe, a maioria dos profissionais da área médica precisam ressignificar isso. É verdade. Tá? É ressignificar. Que sim, é um dom exercer a medicina e é um dom que precisa, sim, ser multiplicado. Então, de, sim, remunerar. E, então, é isso. Eu trago, para as pessoas que eu também acompanho da área médica, eu gosto de trazer sempre muito claro isso, a gente ressignificar essas crenças. É verdade, é muito importante. E é isso mesmo, nós médicos, às vezes, trabalhamos em excesso e acabamos, muitas vezes, quando a gente está, assim, numa roda viva de trabalho, sendo mal remunerado e tendo que quase que dobrar ou até, enfim, multiplicar a nossa carga horária para poder ter um faturamento suficiente para manter a nossa vida, nós temos família também, sim, somos pessoas também. E então, entender que a gente pode sim, e quando a gente é melhor remunerado, quando a gente exerce a profissão com mais qualidade, estrutura para poder tratar aquele paciente, o resultado do paciente vai ser muito melhor. É outro resultado. Exatamente. Vai conseguir te dedicar muito mais e preservar a tua saúde, né? Exatamente. Porque quando jovem, os jovens, eu acompanho alguns da área, bem jovens, iniciam com todo aquele gás, aquela energia, mas ao longo da tua carreira, tu também vai tendo algumas escolhas, e aí entra também a questão financeira, a gente estava comentando, algumas escolhas que você tem que ir fazendo até para preservar a tua própria saúde, né? Exatamente. Porque só te encher, de trabalho também é preciso ter esse cuidado. E aí tu precisa se organizar nesse processo, porque ao longo da tua carreira é possível que você vai precisar trabalhar um pouco menos, te organizar, claro. Então precisa ter uma organização financeira e olhar para o teu futuro também, para a tua longevidade, que a grande maioria dos profissionais da área acaba não olhando, né? É verdade. Não sei se tu também enxergo isso, e é interessante falar esse termo longevidade, porque eu falo muito de longevidade no sentido de que as pessoas estão vivendo mais. Estão. Né? Existem muitos motivos pelos quais isso acontece, e um deles é a gente ter mais saúde, sim, né? A gente ter mais recursos para tratar doenças, a gente ter mais acesso, por mais que ainda existe uma desigualdade social, mas a gente, de forma geral, tem muito mais acesso à alimentação, a medicamento, a tratamentos, né? A ciência avança e, naturalmente, a gente tem vivido mais. Então, o que antes era uma vida
não produtiva, digamos, pessoa aposentada, eram poucos anos ou uma década e alguma coisinha a mais, e hoje em dia é quase metade da vida de uma pessoa, às vezes, Aposenta jovem, né? Exatamente, tem uma longevidade, e eu falo muito que uma das coisas que a gente perde com o passar naturalmente, se a gente não fizer nada contra, é a nossa musculatura. Sim. E sem musculatura a gente não tem autonomia, o músculo é o que nos dá movimento. Com certeza. Né? E é o que assim, o meu lema é em movimento, é o músculo. E então também temos essa questão de que, em tendo mais longevidade e que a gente quer uma longevidade com saúde, com autonomia, a gente também precisa ter essa autonomia, essa longevidade financeira. Com certeza. E aí que muitas pessoas se perdem, porque a gente olha para o hoje, né? Como é que está a minha remuneração hoje, os meus gastos hoje, estou conseguindo né, organizar a minha vida hoje, ok, mas e para frente? E o momento que eu decidi que está no momento de eu me aposentar, né? Tanto CLT quanto empresário, né? Vamos olhar para os dois lados. Todo mundo tem que se organizar, Temos que nos organizar. E aí eu tenho que olhar para o que, se essa renda que eu vou ter depois da minha aposentadoria, ela vai conseguir suprir o padrão de vida que eu já tenho, e olhar também, daqui a pouco, com o passar dos anos, eu vou precisar ter uma atenção melhor, né? Um bom plano de saúde, essas questões que muitas pessoas acabam não olhando. E agora me veio também uma questão bem importante, fazendo só um gancho para a área médica também, como profissionais, porque eu não sou da área, mas lembrei nesse sentido. Se o profissional hoje, né, tu como empresária, por exemplo, né, a pessoa que trabalha como CLT, ok, ele já tem uma estabilidade, mas como empresária, se tu não puder trabalhar a partir de amanhã, né, tiver algum problema de saúde e tu não puder trabalhar, como que tu vai ter uma renda? Então, poucas pessoas também olham para isso. Então, a gente precisa ter essa clareza de que, como profissional liberal, como sou eu que faço o trabalho, sou eu que atendo os pacientes, enfim, né? A gente também, como empresa, como mentora, eu preciso ter essa clareza. Como é que eu vou continuar com o mesmo padrão de vida, não tendo mais a remuneração do meu trabalho? Então, eu preciso fazer algum investimento, um seguro. Tá? Tem seguros hoje, acho que é importante trazer isso, né? Alguns seguros que, se me acontecer, eu tenho um seguro que eu vou ganhar tanto por dia durante o tempo que eu ficar sem trabalho. Que pode ser um tempo curto ou longo? Pode ser uma semana, pode ser 15 dias, pode ser 30. Então, eu tenho que me organizar em algumas coisas, tá? Esse é um ponto bem importante. E, além disso, também, olhar para investimento, para construir patrimônio, mas ao mesmo tempo que esse patrimônio, ele seja um patrimônio que vai te dar um retorno, né? Que tu tenha patrimônios que vão render, vão te dar retorno para ti depois continuar com este padrão de vida que tu tem hoje, né? No teu trabalho aí, né? Da forma que a pessoa escolheu viver, né? E eu sempre falo para as pessoas, para as minhas mentoradas, para os meus pacientes também, que a liberdade é diferente para cada pessoa e é uma escolha de cada um. O que significa liberdade para ti, o que significa para mim, é o que a gente, para mim, é o que nos permite fazer o que a gente tem vontade. Pode ser trabalhar muito mais, pode ser trabalhar muito menos, pode ser fazer uma coisa diferente, pode ser escolher não trabalhar nos finais de semana, enfim, né? A liberdade é de cada um, a sua própria escolha. Mas a liberdade financeira, né, que todo mundo fala, ela é a construção desse patrimônio ou também é uma liberdade de escolha? Eu acho que essa é uma pergunta valiosa. Eu entendo que a liberdade financeira é uma liberdade de escolha, tá? É uma liberdade de escolha. Porque o patrimônio, sim, ele é muito importante, né? Eu preciso olhar para isso, mas é também ter a liberdade de escolher o quanto eu quero trabalhar, o quanto eu desejo trabalhar durante o dia, que escolhas eu faço, né, no meu final de semana, em que lugares eu frequento. Então, quando você constrói a tua liberdade financeira, nesse sentido, é construir o teu poder de escolha. Escolher onde você quer estar, tá? E sim, é uma trajetória, tá? Quanto mais jovens, mais a gente se dedica,
Vai organizando tudo isso e no decorrer, né, da tua vida você vai conseguindo escolher cada vez melhor tudo o que você quer para, né, o teu dia a dia. Então, eu vejo mais jovens, né, a gente precisa estudar mais, se dedicar mais, até construir a base, né, uma base para tuas finanças, né. Então, tu constrói a tua base e a partir dali tu vai construir a tua liberdade financeira, que é com essa organização ao longo do tempo. Então, eu sempre trago isso, a gente precisa organizar a base, né? Organiza a tua base financeira, escolhe como é que tu vai fazer os teus investimentos, né? No longo prazo, o que tu busca, quais são as tuas escolhas, que tipo de vida tu quer levar. E aí tu vai construindo e pensando na tua carreira também. Né? Quero me aposentar cedo, quero parar de trabalhar, enfim, são escolhas. Ou quero ter uma carreira longa, mas mesmo assim preciso pensar nesses momentos que pode ocorrer alguma adversidade, tenho que me planejar. Mas eu entendo como a liberdade financeira, sim, esse poder de escolha. Escolher aonde estar, o que comprar, tá? Então, para mim é isso. O que cabe na vida de cada um, né? O que cabe na tua vida. E isso é interessante, porque traçando um paralelo para a saúde, né, para a área médica, é como uma doença também, ela não surge da noite para o dia, é uma construção de pequenos hábitos ao longo da nossa vida que levam a um resultado. Sim. Que isso pode levar meses, anos, décadas, para apresentar aquele resultado final, que obviamente na doença nunca é uma coisa muito boa. Sim. E eu acredito que na área financeira é a mesma coisa, a gente não fica nem rico da noite para o dia, nem pobre ou organizado da noite para o dia financeiramente, que é uma construção de escolhas ao longo da nossa vida. É o dia a dia. São as tuas escolhas diárias. Então, eu acho que começa, né, construindo a tua base, entendendo. Tem uma regra, até agora é importante trazer isso, né, para deixar bem claro. Como, Tati, fazer isso, né, na prática? Muitos mentores financeiros, né, pessoas da área, trazem aquela regra 70-30. Isso é uma regra, não quer dizer que tu tenha que exatamente essa regra, mas é para te monitorar. Como é que eu vou começar? Então, dos meus ganhos, né, de toda a minha renda, o que é o ideal eu consumir hoje e eu olhar para o meu futuro? Então, essa regra 70-30 traz isso. Bom, da minha renda hoje, 70% eu vou usufruir, né? Vou gastar, vou investir no que eu quero vivenciar e 30% eu tenho que investir para ter patrimônio, para render, para mim poder aí para o meu futuro ter uma condição semelhante ao que eu tenho hoje. Então, é uma regra interessante para a gente pensar. Bom, Tati, mas hoje eu não consigo investir 30%. Ok, não precisa... Se hoje tu não pode, não tem problema. Essa não é uma regra estática. Mas assim, no mínimo uma parte, né, eu preciso começar a olhar para o meu futuro. Para longo prazo, né, um longo prazo. Então, é uma regra que eu acho que traz uma clareza, assim. Porque muitas pessoas chegam para mim e dizem, tá, mas como é que eu organizo hoje? Então, olha para os teus gastos fixos, olha para as tuas despesas, olha para o lazer que tu quer, te organiza, porque a gente não pode tudo o tempo todo, né? Olha para como é que está a tua evolução, preciso, né, daqui a pouco investir em algum treinamento, olhando para a área médica. Será que não preciso fazer, não é o momento de eu investir agora numa mentoria, de me reorganizar no mercado? Então, eu preciso olhar para isso, né, organizar dentro dessa minha renda e deixar uma partezinha aí pensando também como investimento para o futuro. Isso é muito interessante, né? Porque falando de se reconstruir como profissional e como empresário, né? Eu gosto muito de ensinar para o médico que ele é um empresário da área médica, né? O seu consultório é uma empresa, né? E muitas vezes o médico não enxerga, a maioria das vezes não enxerga assim, e a gente tem que aprender novos conceitos que a gente nunca aprendeu. Exatamente. Né? Sobre gestão, sobre finanças, sobre administração, sobre liderança. A gente aprende a curar vidas, a tratar pessoas. A gente aprende milhares de palavras novas, a gente aprende sobre milhares de doenças e é tudo muito profundo, é muito estudo mesmo. E às vezes não existe esse direcionamento. Então, quando que esse trabalho ele deixa
né, de servir a vida. Então, a gente fica servindo ao trabalho e a nossa vida fica onde, né? Como é que a gente encontra esse equilíbrio? Olhando assim, tu trouxe, né? O médico aprende muito cuidar dos outros, né? E, às vezes também não aprende nem fazer a gestão do seu negócio e da sua própria vida, financeira inclusive, né? A área médica é uma das áreas que tem uma remuneração mais alta, né? É uma área que sempre teve, né, historicamente, uma remuneração melhor. O que muitos não têm é a clareza disso, de como organizar a vida com base nesse rendimento, que é sim um rendimento melhor do que a grande maioria, né, das pessoas, mas ao mesmo tempo é um rendimento que, se eu não tiver cuidado onde eu estou gastando, ele simplesmente, eu digo que escorre pelos dedos, né? E aí eu não... Já vi muitas questões até de problemas de saúde, né, em profissionais da saúde ligadas às finanças. Exatamente. Porque se perderam no caminho de não ter esse controle, de não olhar, bom, eu tenho uma boa renda, mas se eu não entender aonde é que está os meus custos, minhas despesas, essa organização e o que eu tenho que guardar para até adquirir um bem novo, né, uma casa, um carro, lembrando também que esses bens que eu estou adquirindo, eles também vão me gerar custo. Exatamente. E aí que muitas se perdem. Então, acaba não fazendo a gestão disso. Então, assim, Tamara, na faculdade, o que os profissionais da saúde vão aprender? Sim, sobre saúde, sobre cuidar de pessoas. Eu sei porque eu dei já cursos, eu, como professora universitária também já acabei fazendo alguns cursos na área, na época, para profissionais da área de saúde, enfermeiros, médicos, psicólogos, justamente para ajudá-los a entender, bom, como é que eu organizo tanto o meu consultório, né, como empresa, exatamente, e também a vida pessoal. Eu saio de uma renda, né, saí lá da faculdade, saí da bolsa de residência, da residência e da bolsa, agora já consegui um trabalho, né, na minha área, bom, a minha renda já deu uma evoluída. Como é que eu me organizo com isso? Porque o primeiro olhar é uma boa renda, já comecei a ter uma boa renda, mas se eu não organizar no dia a dia, ter clareza de como, né, fazer essa renda realmente se multiplicar e ter, né, uma boa base, eu posso me perder muito fácil no caminho. Isso que tu falou, eu fiquei pensando que é bem interessante, porque a gente começa a ganhar muito tarde, porque a nossa formação é longa, sim, né? E a gente tem uma boa renda comparado com a média, assim, das profissões, mas é sempre às custas de muitas horas de trabalho, múltiplos empregos. Exato. E isso muitas vezes faz com que o médico nem tenha tempo de parar para pensar na sua vida. Exato. Ele vai tocando o trabalho e não para para pensar. Exato. E geralmente, né, a gente começa muito jovem, e aí a gente não tem essa visão, porque a gente está trabalhando, às vezes ainda não tem família constituída, então é fácil trabalhar muito. Só que chega uma hora que a gente tem que parar e estudar isso, e enxergar e pensar, e isso às vezes... E aí vem as crenças juntos, né? Então junta todas essas questões. Tanto importante, tanto isso, né, que tu traz para a área médica ou para qualquer profissional, qualquer pessoa. A gente precisa ter clareza da nossa vida financeira. É verdade. Essa clareza nos traz tranquilidade, paz, né, e um equilíbrio para a vida. Então, decidir o que tu planeja para o teu futuro e organizar isso. E aí sim, tu vai precisar de uma ajuda de um profissional, tá? Com certeza. Vai precisar sentar e entender como... Porque cada pessoa tem uma forma diferente de se organizar. Tem pessoas que eu já assessorei que gostam muito de organizar o seu financeiro num planner. Tem pessoas que gostam de ter um aplicativo para lançar. Tem pessoas que anotam num caderninho. Ok, precisa entender a maneira que tu vai te organizar financeiramente, para ter esse cuidado com a tua vida pessoal, né, com o teu crescimento, com a tua família depois, porque aí tu começa a ter outros gastos, né, os filhos vêm, e a gente sabe que tem uma boa renda, já vai tendo, mas é a custo de muito trabalho, e aí vem os filhos,
enfim, começa a aumentar os meus gastos, o que eu vou fazer? Vou trabalhar mais? Exatamente. Eu trabalho mais, e acabo também, né, me até adoecendo, eu vejo muito. Então, na verdade, né? o que tu está me falando, que eu enxergo assim, é não só trabalhar mais, mas trabalhar de uma forma mais inteligente. Exatamente. Né? E valorizar o seu trabalho, entender onde tu precisa te posicionar melhor. Exatamente. Né? Trazer essa clareza também para ti. Quebrar algumas crenças tuas no sentido bom. Eu preciso valorizar o meu trabalho. Exatamente. É um trabalho que realmente são poucas pessoas que têm essa disponibilidade, eu digo até esse dom, assim, né, de exercer. Eu brinco que eu estudei muito já, né, fiz faculdades, fiz mestrado, mas a área da saúde, eu digo, não é a minha, nunca eu estaria lá, porque não é, então eu vejo isso como tão especial, sabe? Então, precisa, sim, se valorizar, né, se organizar. Para enxergar essa valorização, o profissional ele precisa se organizar. É verdade. Aí ele consegue enxergar essa valorização nele. Então, é muita quebra aí de crença também. Muito bom. Para a gente fechar esse assunto tão interessante, eu ficaria horas aqui falando, eu fiquei pensando que existe uma relação muito forte, né? E muito direta entre saúde e finanças, que na verdade, tanto a saúde quanto as nossas finanças, elas são uma construção, né? Ao longo de todas as nossas escolhas, ao longo de toda a nossa vida, vão levar a um resultado ao longo da vida, e um resultado final, que pode ser bom, médio ou ruim, de acordo com as nossas escolhas. E que eu falo, e eu vou te perguntar se serve também para as finanças, né? Quando me perguntam sobre quando que eu devo começar, então, a mudar hábitos, a fazer exercício, eu sempre falo, o melhor dia para começar foi ontem, e o segundo melhor é hoje. Olha, eu digo exatamente isso para as pessoas. Me dizem, não, vou começar segunda, não tem segunda. É hoje. É hoje, exatamente. É amanhã. Começa logo, né? Começa a olhar para essa organização, né? Começa a entender que isso é tão importante para a tua saúde física, emocional, né? Isso é integral, né? É importantíssimo olhar para esse ponto. Perfeito. Então, ao final das contas, né, cuidar da saúde, cuidar das finanças tem o mesmo objetivo final, que é a gente ter tranquilidade, autonomia e liberdade. Eu queria agradecer muito a tua presença, Tatiane, muito obrigada por estar aqui hoje. Fiquei muito feliz pelo convite e estou aí disponível para ajudar, para contribuir aí com todas as pessoas que buscam essa organização, que querem mais leveza para a sua vida. É isso aí, exatamente. E eu quero agradecer também a arquiteta Amanda Krelin por esse cenário maravilhoso que ela criou com os móveis da Schuster Móveis de Design. E até o próximo Em Movimento.